Bom dia, meus irmãos, que a paz seja convosco, que a graça de Cristo e o amor de Deus esteja sobre a sua vida e a sua família, desde agora e para todo sempre. Quero agradecer a todos que têm acompanhado os vídeos, que têm dado seu feedback. Isso é muito importante para mim e eu me alegro muito no Senhor. Para você que não me conhece, eu sou o irmão Adrian, do canal Boas Notícias, e estou aqui falando da Palavra de Deus e do Evangelho de Jesus. Para você que ainda não se inscreveu no canal, deixe o seu gostei, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos vídeos. Queridos, hoje a palavra está no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 17 ao 19. Então vamos para a palavra de hoje. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso. Queridos, a palavra de hoje é sobre o motivo da morte de João Batista. Sabemos que ele foi o precursor do Messias, aquele que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, que veio ao mundo no mesmo poder que o profeta Elias do Antigo Testamento. Se nós analisarmos as vestimentas de João, a sua alimentação, o seu estilo de vida, perceberemos o quão rústico e prático ele era, pois se vestia de pele de camelos com um cinto de couro, comia gafanhotos com mel silvestre e andava pelos desertos anunciando o reino de Deus. O texto que eu li nesta manhã fala sobre a prisão de João por parte do rei chamado Herodes, e o motivo desta prisão foi que João apontou o pecado do rei, que cometera adultério com a esposa do seu irmão e tomou-a para sua esposa, Herodias. Queridos, a primeira lição que aprendemos com isso é que, como João, nós sofreremos por causa da justiça. Pois qual é o cristão que consegue ficar indiferente diante da injustiça, do pecado, da impiedade ou da maldade que o cerca? Por isso, 2 Pedro capítulo 2, versículos 7 e 8 diz assim: mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das suas obras iníquas que eles praticavam. Queridos, o nosso Senhor nos diz que, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria, e nós temos vivido este tempo onde a impiedade dos nossos dias está pior do que Sodoma e Gomorra, pior do que os tempos de Noé. E por isso o Senhor disse que, como nos tempos de Ló e nos tempos de Noé, as pessoas casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam, compravam e vendiam, até que veio o dilúvio e destruiu a todos, até que choveu fogo dos céus e consumiu a todos, assim será na vinda do Filho do Homem. O próprio apóstolo Paulo nos disse para expor as obras das trevas em plena luz e reprová-las,
Por isso nosso Senhor Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amados, João se encontrou inserido nesta bem-aventurança, pois não se acovardou diante da posição elevada do rei. Pelo contrário, reprovou o seu pecado severamente, dizendo que ele não poderia tomar a mulher do seu irmão. Assim, meus irmãos, não podemos temer os homens. Como Batista, devemos defender a verdade e reprovar as obras das trevas e expô-las na luz, independente das consequências, por amor a Cristo e por amor à verdade. O Senhor Jesus disse que nós somos o sal da terra, e o sal é o que dá gosto à comida e conserva o alimento. Portanto, queridos, não devemos temer nos colocarmos ao lado da verdade, ainda que soframos. As consequências para João foram trágicas, pois em um banquete, a filha de Herodias, Salomé, dançou diante do rei e o agradou muito, a ponto dele dizer para ela que poderia pedir tudo o que quisesse. E ela foi perguntar para sua mãe o que fazer, que respondeu que desejava a cabeça do profeta num prato. Amados, vocês sabem por que ela fez esse pedido? Pois ela odiava João, porque João expôs a sujeira do rei e dessa mulher. Então, meus amados, assim é conosco. Não vamos pensar que os homens vão estender tapetes vermelhos para nós passarmos, porque somos cristãos. Muito pelo contrário, eles nos odiarão, pois Cristo disse: vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não vim trazer paz, mas espada. Mas mesmo nas circunstâncias mais adversas, vamos permanecer na verdade. Herodias se ofendeu quando João expôs à luz do dia o seu adultério. Assim como o profeta Natã falou a Davi que o Senhor o mandou dizer após o seu adultério: você fez essas coisas nas trevas, Davi, mas eu, o Senhor, vou expô-las diante da luz e aos olhos de todo Israel. O teu filho Absalão irá possuir as tuas concubinas diante dos olhos de todos. O Senhor Jesus disse assim: sussurre nos ouvidos, diga nas trevas, e será proclamado dos telhados, e será exposto na luz, e não há nada oculto que não venha a ser revelado. Portanto, quando uma pessoa má é repreendida por alguém que não se conforma com o pecado, ela se sente profundamente ressentida, pois ela ama o seu pecado e não deseja vir para a verdade. Por isso está escrito: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O final da vida de Batista foi oferecer a sua vida como sacrifício a Deus em favor da verdade e da justiça. Aquela mulher maligna, ressentida pela exposição do seu pecado, tomou e conseguiu dar cabo na execução de um homem inocente e derramou o sangue de um homem justo para cobrir as suas obras malignas, a sua vaidade, egoísmo e luxúria. Então João, na prisão, foi decapitado e sua cabeça foi levada num prato para Herodias.
Assim, o mundo deseja ver nossa cabeça em um prato, porque eles nos odeiam a luz que está em nós, pois a nossa luz coloca em exposição o pecado que eles praticam. Mas, meus irmãos, não devemos enxergar o sofrimento pela justiça como algo ruim, pois Cristo disse a Pedro após a sua ressurreição: Pedro, quando você era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas, quando for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. E o apóstolo João acrescenta dizendo: Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Portanto, queridos, até mesmo nossos sofrimentos por causa da verdade glorificarão o nome do Senhor. Amém, queridos? Queridos, agora eu posso orar pela sua vida? Esta foi a palavra de hoje. Eu estou aqui com o óleo ungido, com as mãos estendidas em direção à sua vida, à sua casa e à sua família. Oremos. Senhor Deus e Pai que está nos céus, bendito seja o teu nome, Pai, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por falar conosco nesta manhã, porque a sua verdade permanece para sempre, Pai. Senhor, dá-nos a tua graça para permanecermos firmes em Cristo, permanecermos firmes na rocha que é Jesus, Pai. Desvenda os nossos olhos espirituais para enxergarmos, Pai, o que devemos tomar, que atitudes diante da injustiça e do pecado dos homens. Pai, porque este mundo é mau, Senhor, e eles não conhecem a Ti, Senhor, que é a plena luz, que é a verdade. Pai, mas que nós não venhamos a nos conformar, Pai, com as trevas deste mundo, pois a Tua palavra diz que o mundo jaz no maligno, mas nós somos o sal, nós somos a luz. Portanto, Pai, que como João Batista, Pai, morreu pela verdade, Senhor, nós possamos oferecer a nossa vida como sacrifício, Pai, diante da Tua palavra, da verdade, e não venhamos a nos conformar com este mundo maligno, Pai. Fortalece-nos, ajuda-nos, para a glória do Teu santo nome, Jesus. Amém, queridos. Que Deus o abençoe. Eu desejo que o dia de hoje seja ricamente abençoado para você e para a sua família. Abraços.